Para você que chegou agora no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu já vou te agradecendo pela confiança em estar conosco aqui nos próximos minutos, seguindo nessa reflexão que hoje eu trago. Como eu sempre falo, irmãos, analise tudo o que vai ser dito. Busque aqui, ó, nas Escrituras a confirmação e no Espírito Santo a revelação da verdade. Se o que eu te disser aqui nesse vídeo edificar a sua vida, retenha. Mas se o Espírito Santo te revelar que você não deve reter, tenha plena certeza de lançar fora o mais rápido possível em nome de Jesus. Amém? Então hoje eu trago uma meditação para os nossos corações que está no livro de Provérbios. Mas antes de adentrar na seara das explicações, eu quero te convidar a passear comigo numa pequena introdução. Eu sempre gosto de trazer uma contextualização antes da reflexão. Amém? Então, o livro de Provérbios é um manual divino que nos ensina a viver com sabedoria, com justiça e, sobretudo, temor a Deus, irmãos. A autoria desse livro ela é conferida a quem? A Salomão, rei de Israel. Rei esse considerado o homem mais sábio que existiu, sendo superado em sabedoria apenas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ô glória! Acredita-se, irmãos, que Salomão tenha redigido esse livro na sua idade madura, né? Então, assim, trazendo para nossa realidade, nós convivemos com muitos ditos e provérbios populares desde a nossa infância, não é mesmo? Quem já não ouviu o papai ou a mamãe falar e também já não reproduziu? Os provérbios populares, na realidade, expressam de maneiras gerais algumas verdades que, quando faladas, trazem como proposta nos levar a pensar de maneira comparativa sobre determinado assunto. Você já deve ter ouvido até mesmo falar de algum desses provérbios. Veja só, para um bom entendedor, meia palavra basta. Ou seja, não precisa muito esforço para explicar algo. Se a pessoa está entendendo, né? É só explicar que basta. De grão em grão, a galinha enche o papo. Ou seja, de pouquinho em pouquinho, se chega a um determinado objetivo, né? Outro provérbio. Antes só do que mal acompanhado. Papai e mamãe já falavam muito isso pra gente, né? Sempre eles trazendo esse alerta em relação às más companhias. Quem se mistura com porco, farelo come. Cuidado, meu filho, para não estar com pessoa que possa colocar sua vida em risco. Mesmo você não cometendo falhas, simplesmente por estar junto, você pode sofrer as consequências. Quem já nunca falou, já não ouviu, não é mesmo? Outro provérbio, um dia da caça, o outro do caçador, ou seja, a vida muda, de uma hora para outra a gente ganha ou perde, né? E por fim, quem semeia vento colhe tempestade. Provérbio que indica que ações negativas como a maldade acabam gerando consequências ainda piores para quem as pratica. De fato, irmãos, uma das principais reflexões de Salomão, além da transitoriedade da vida, na terra, abordada em Provérbios já no capítulo 1, se refere também à natureza da maldade humana descrita em Provérbios capítulo 24, irmãos, que se configura como foco central desse vídeo. Eu te convido, irmãos, a abrir a tua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 24. Nós vamos ler no momento apenas 3 versículos, o versículo 1, 2 e o 8, diz assim o versículo 1. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Versículo 2. Porque o seu coração maquina a violência e os seus lábios falam para o mal. Versículo 8. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Irmãos, o capítulo 24 de Provérbios, ele vai nos oferecer princípios práticos que nos ajudam a trilhar um caminho que agrada o Senhor, nos afastando do mal. O capítulo inicia nos 2 primeiros versículos que lemos, trazendo uma orientação central para a minha e para a tua vida, nos chamando a atenção a não desejarmos estar nos caminhos com os ímpios. Olha que consideração do salmista, irmãos. Há uma ilusão de sucesso aparente, onde o mundo exalta os que prosperam pela injustiça. Irmãos, parece que eles têm tudo, né? Enquanto estamos sendo espremidos, amassados
cansados, irmãos, quebrados, tratados, afligidos, esbofeteados, muitas das vezes presos em dívidas, com a saúde abalada, cansados de tanto lutar, porque quando a gente vence uma luta, logo se apresenta outra, alvos de deboche, de zombaria. Enquanto isso, os homens malignos não têm nenhuma preocupação. O seu corpo imerso em saúde, não se cansam, não têm as mesmas aflições que temos, não é assim, irmãos? Ai, irmão, chega a ser cansativo, né? Tem horas que a gente chega até a pensar, será que essas pessoas não temem a Deus? Será que elas não pensam que há uma lei que diz que tudo, irmãos, tudo que a gente semeia, a gente colhe? Elas não cansam, irmãos. Quando você pensa que vão se arrepender e até mesmo chegar à conclusão que estão se desgastando em fazer o mal aos outros, vem outra notícia de maldade. A palavra nos ensina, contudo, que o coração dessas pessoas está corrompido. O ímpio medita na violência, buscando continuamente o mal. Isso, irmãos, vai revelar que o problema não está apenas nas ações, mas nas intenções do coração. Ainda assim, eles parecem sempre estar em vantagem sobre os que andam em retidão. Irmãos, apenas parece. Dialogando com Provérbios 24, Salmos 73, versículos 4 e 5, vai dizer o seguinte sobre o problema da prosperidade dos maus. Minha versão é a Almeida Revista e Atualizada, e diz assim no versículo 4, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Versículo 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Não se deixe levar pelo que sua vista te conduz a ver sobre a prosperidade dos maus, irmãos. Isso é transitório. Lembre-se que a verdadeira prosperidade está em andar com Deus, ô glória! Jamais se permita dizer que é inútil se conservar íntegro, agir com honestidade, com bondade com as pessoas, manter a pureza em seu coração, seguir os princípios de Deus. O mundo não é dos espertos não, irmãos. E aqui eu falo dos espertos que usam de maldade, de trapaças, de armações e maquinações contra os que procedem honestamente, justamente com temor ao Senhor. Tolice achar que a vida é feita de retas, né? Eu não falo aqui em tom de vingança não, irmãos. Por favor, não interprete assim. Mas no tom de que nós temos a confiança de que o maligno não terá bom fruto e a lâmpada dos perversos se apagará, conforme está escrito em Provérbios 24, versículo 20. Irmão Jó, descrevendo sobre a sorte dos perversos, declara no capítulo 27, versículos 16 e 17, se o perverso amontoar prata como pó e acumular veste como barra, ele acumulará, mas o justo que vestirá. O inocente repartirá a prata. Ei! Aquieta o teu coração, o mundo não é dos espertos. Vale a pena você manter teus olhos no Senhor Jesus. A melhor sensação que há na vida, irmãos, é a certeza que apesar de vermos e muitas vezes até estarmos imersos ao redor de pessoas que maquinam, que planejam mal a todo momento, querendo se dar bem nas costas das pessoas, mesmo que para isso ela precise dar uma rasteira em mim, em você, a nossa consciência está tranquila. Ô glória! Isso é impagável, irmãos. Jó faz uma belíssima declaração no capítulo 27, versículo 6. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Coisa linda, irmãos. Coisa linda! A expressão não me reprova a minha consciência reflete a decisão de Jó de manter a sua retidão mesmo diante da prosperidade dos perversos. Ele se mantém firme em sua convicção de que não agiu de forma errada e por isso a sua consciência está tranquila. Para Jó, a integridade diante de Deus e a paz interior, irmãos, são essenciais, mesmo sem compreender completamente as razões de seu sofrimento. Ele permanece fiel a seus princípios com a certeza que a sua consciência está limpa, o que fortalece a sua posição de justiça e resistência independente, irmãos, das circunstâncias externas. Irmãos, a coisa é tão séria que as pessoas se reúnem para difamar,
trazer escândalos, contendas, provocar inimizades. Elas plantam semente de ciúmes, almejando divisões, cavam separações nas suas famílias, em ambiente de trabalho. E lamentavelmente, irmãos, existem pessoas assim até mesmo nas igrejas, infelizmente. Essas pessoas pensam que o Senhor está alheio às suas práticas. Em sua altivez chegam a declarar, conforme o Salmo 73, versículo 11, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Olha isso, a tolice. Há uma gravidade, irmãos, na identidade do mal planejador, daquele que nutre pensamentos malignos. Jesus ensinou que o pecado começa no coração, Mateus 5, 28. Planejar o mal é tão grave, irmãos, quanto executá-lo. O que você e eu alimentamos em nossa mente define aquilo que nós somos. Aquele que pensa no mal não apenas o comete, mas se torna identificado por eles. Coisa séria, irmãos. Que a gente possa cuidar dos nossos pensamentos, proteger nosso coração, observar nossa essência e, se necessário, pedir a Deus para trabalhar sobre ela. Vamos refletir sobre as nossas intenções. O que eu e você temos planejado no secreto do nosso coração? Quais as contribuições que aquilo que nós planejamos e executamos tem trazido à vida das pessoas? Nós fomos chamados para edificar. O que as pessoas tramam, o mal a todo instante, desejam é trazer o desequilíbrio às nossas vidas, desviar o nosso olhar do céu, da eternidade, para focar em problemas e dores aqui dessa terra. Mas olha, irmãos, o que a palavra vai nos dizer em Provérbios 24, 19. Coisa linda de Jesus. Não te aflija por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos. Irmãos, não se turbe o teu coração. Teme ao Senhor e não te associes com revoltosos, porque de repente se levantará a sua perdição. Provérbios 24, versículos 21 e 22. A palavra vai nos declarar lá no Salmos 73, 17, que há um fim para o caminho daqueles que prosperam em maldade. O salmista diz, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Caminhando para a finalização, irmãos, dessa pequena reflexão, eu quero muito te convidar a não desanimar na tua caminhada. Você não está sozinho. Tem holofote do céu sobre teus pensamentos, sobre as suas ações, sobre as suas palavras e principalmente, irmão, sobre as associações e alianças que você estabelece aqui na terra. Estejam alertas. Provérbios 24, versículos 16 ao 18, vai dizer para mim e para você, olha que palavras, irmãos, que palavras. Versículo 16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Versículo 17, quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Versículo 18. Para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Com esses versículos, irmãos, chegamos à conclusão que vale a pena não olhar para aqueles que aparentemente vivem se dando bem, mesmo debaixo de erros e perversidades, enquanto a gente parece que vai sendo passado para trás, ficando esquecido. O justo mencionado no versículo 6 não é aquele que nunca cai, mas aquele que, apesar das dificuldades e quedas, se levanta e persevera. A queda do justo é retratada como uma parte inevitável, irmãos, da experiência humana. Quem nunca caiu? Mas sua capacidade de se reerguer demonstra a força interior e a confiança na graça divina. A ideia de que 7 vezes cairá simboliza a perfeição da queda, mas também a perfeição da recuperação. Por outro lado, o versículo 17 nos instrui a não nos alegrarmos com a queda dos nossos inimigos, nem dos nossos adversários. Um lembrete, irmão, que a palavra nos dá sobre a importância da humildade e da compaixão.
Quando testemunhamos a adversidade de outra pessoa, especialmente aquele que nos fez mal, a nossa tendência, irmãos, na nossa humanidade, pode ser de vingança ou satisfação. Mas esse tipo assim, de sentimento não condiz com a ética divina. O provérbio adverte que ao regozijarmos-nos com a queda do nosso inimigo, a gente pode desagradar a Deus, que em sua justiça deseja que a gente pratique mesmo o perdão e a misericórdia. Essa passagem também nos revela no versículo 18 que Deus é o juiz final e que sua ira pode se voltar contra aqueles que se alegram com a desgraça alheia, sinalizando a importância de cultivar uma atitude de compaixão mesmo diante daqueles que nos prejudicam, irmão. Difícil, né? Mas é isso, é a palavra. A reflexão aqui é sobre como devemos agir, não apenas em relação à nossa própria justiça, mas também ao nosso comportamento diante da queda dos outros. Buscando sempre, irmãos, a virtude da bondade, da paciência, do perdão como reflexos da vontade divina. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos. Cada um vai receber segundo as suas obras, irmãos. Eu concluo deixando o que nos ensina o salmista Davi nos Salmos 15, versículos 1 ao 5. Diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Versículo 2. O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Versículo 3. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. E versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Irmãos, palavra maravilhosa de certeza para mim e para a tua vida, que nos identifica como cidadãos dos céus. Palavra que declara que nós, quando agimos com integridade, justiça, verdade, honrando ao Senhor e não aceitando suborno contra o inocente, não emprestando a nossa língua, jamais seremos abalados. Oh glória! Se você considera que esse conteúdo pode edificar alguma vida, eu te peço a sua colaboração deixando o like, compartilhando o vídeo. Deus abençoe você, sua família, sua rede de amigos e parentes rica e abundantemente em Cristo Jesus. Um Feliz Natal para você. Oh glória!